Olá, olá, querido aluno, querida aluna. Você que está se preparando conosco aqui na prova para o cargo de técnico do INSS, estamos iniciando a nossa aula de número 20, estamos chegando à metade do nosso curso. Você já viu bastante coisa comigo, já está quase expert em direito previdenciário e nós vamos dar continuidade aos nossos estudos aí com relação aos benefícios da Previdência Social. Já vimos aposentadoria por invalidez, já vimos aposentadoria por idade e vimos aposentadoria por tempo de contribuição. Viremos agora a última aposentadoria, a aposentadoria especial. Então, vem com o tio aqui, vamos lá para os nossos slides, vamos matar essa matéria de aposentadoria especial. Então, a aposentadoria especial é o benefício devido para o segurado que completar 15, 20 ou 25 anos de trabalho, sujeito a condições especiais que prejudiquem sua saúde ou sua integridade física. Essas condições especiais também podem ser entendidas como agentes nocivos, beleza? Tenho condições especiais, eu tenho agentes nocivos, eu tenho periculosidade, eu tenho várias situações que podem prejudicar minha saúde ou minha integridade física. A renda mensal inicial é mole, 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 é igual a 100% do salário de benefício. Então, olha lá, a RMI é igual salário de benefício vezes coeficiente. Para a gente aqui, a RMI vai ser igual salário de benefício, artigo 29, inciso 2, ou seja, sem fator previdenciário, multiplicado pelo coeficiente de 100%. Fechou, tá certo? A aposentadoria especial, ela é concedida antes, não tem fator previdenciário e você pega 100% da média. Quer coisa melhor? Eu quero, professor, porque trabalhar exposto a agente nocivo que prejudica a minha atividade, ou a minha saúde ou a minha integridade física, ou em condições especiais que me prejudicam, tô fora. Pode ser, mas existem algumas atividades que alguém precisa fazer, tá certo? Não necessito de qualidade de segurado, mesma regrinha lá do artigo 102, parágrafo 1º, da 8213, e tenho também a carência de 180 contribuições mensais, também com aquela regrinha do artigo 142, da 8213 de 91, tá certo? Não se esqueçam, regrinha de transição, tá bom? A data de início do benefício é fixada da mesma forma que a aposentadoria por idade. O aposentado de forma especial não pode manter-se no exercício da atividade especial que deu motivo à sua aposentadoria. Meus queridos, eu deixei em destaque, está em vermelho, porque existe uma grande mobilização, um grande movimento para que este artigo da lei seja declarado inconstitucional. Por quê? Porque a Constituição garante o direito de proteção ao trabalho, tá certo? Então, a Constituição garante o livre acesso ao mercado de trabalho. E este artigo é um artigo que proíbe o cidadão de trabalhar. Ele limita, ele impede o exercício da atividade. Mas, levando em consideração o conceito da aposentadoria por idade, até é de se entender da onde surgiu essa ideia. E não se esqueçam, essa lei de 91, lá atrás, a aposentadoria extinguia o contrato de trabalho. Então, também pensando nisso é que foi feito esse artigo. Por quê? Como a gente viu, o aposentado, de maneira especial, ele se aposenta com 15, 20 ou 25 anos de trabalho exposto a situação que prejudique a sua saúde ou sua integridade física, correto? Se eu tenho um agente que está prejudicando a minha saúde ou a minha integridade física e por conta da exposição a esse agente, através do exercício da minha atividade, eu posso me aposentar antes de todo mundo e, pela regra vigente na época em que foi editada essa lei, a aposentadoria extinguir o contrato de trabalho, então nada mais justo que eu permita que esse cidadão se aposente antes que todo mundo e que ele saia da
atividade prejudicial. Por quê? Porque antigamente aposentado terminava o contrato de trabalho. Eu me aposentava e era mandado embora. Tá certo? Então, se eu estou exercendo uma atividade que prejudica a minha saúde, estou tendo a permissão legal para sair desta atividade antes que todo mundo. Um trabalhador normal tem que trabalhar 35 anos para se aposentar com 100%. Aqui a gente tem caso do cara que pode trabalhar com 15. Se aposenta com 15, perdão. Pode se aposentar 20 anos antes. Então, nada mais justo que, aposentado, ele saia da atividade e vá trabalhar em outra coisa. Se ele está novo ainda, quer continuar trabalhando, parabéns para ele. Pode continuar trabalhando, mas não naquela atividade que era prejudicial à saúde dele. Porque a lei já está permitindo que ele pare de se prejudicar e vá se aposentar. Entendeu? Então, por esta lógica, que era o cenário da época em que a lei foi editada, em que a lei foi concebida, essa regra acabou sendo editada dessa forma, tá certo? Então, o aposentado de maneira especial, ele não poderia manter-se no exercício da atividade especial que deu motivo à sua aposentadoria. Porque ele só se aposenta antes que todo mundo, porque esta atividade prejudica a saúde dele, então eu estou, digamos assim, preservando a vida desse trabalhador, estou diminuindo os custos da Seguridade Social, porque se é uma atividade que prejudica a saúde dele, ele vai ficar doente antes do que todo mundo, então ele vai me gerar custos lá na saúde, tá certo? Então eu estou preservando também outros gastos da Seguridade Social e estou abrindo o mercado de trabalho, porque ele vai sair, vai desocupar o posto, vai entrar outro no lugar. E qual que é o prêmio do cara? Poder se aposentar antes. Imagina uma pessoa que começa a trabalhar com 18 anos de idade, em uma atividade que permite a aposentadoria com 15. Com 33 anos de idade, o cara está aposentado, recebendo 100% da média das suas contribuições. Conseguiram entender? O benefício do cara é parar de trabalhar antes que todo mundo e receber um salário integral, realmente integral, sem fator previdenciário e 100% da sua média, sem média escalonada, tá certo? Mas para isso ele prejudicou a saúde dele, ele trabalhou numa atividade nociva à sua saúde ou à sua integridade física. Entenderam? A noção era essa, mas existem movimentos aí querendo acabar com este artigo, querendo transformá-lo em um artigo inconstitucional. Por enquanto, o artigo está vigente. A gente não tem nenhuma decisão definitiva acerca da matéria, tá? Então, por enquanto, quem se aposenta de maneira especial deve se retirar da sua atividade especial, tá? Ou da atividade que deu motivo a esta aposentadoria especial. Ele pode exercer uma outra atividade qualquer, mas a atividade especial ele tem que sair, tá? A exposição ao agente nocivo que provoca essa especialidade na atividade, ela tem que ocorrer de maneira habitual e permanente. O que é habitual? Todos os dias. Todos os dias que eu vou trabalhar, eu tenho que estar exposto ao agente nocivo. E de forma permanente. Permanente significa durante toda a jornada de trabalho. Tá certo? Se eu não trabalhar o tempo total exigido pela lei em atividade nociva, o segurado pode converter o tempo trabalhado em tempo comum, por simples conversão matemática. Como assim, professor? O que a lei fala para a gente? Eu me aposento com 15, com 20 ou com 25. Quanto que um trabalhador normal tem que trabalhar para se aposentar? 35. Se eu não trabalhei 15 anos, digamos que eu trabalhei 10 anos em atividade, que eu poderia me aposentar com 15. Eu prejudiquei a minha saúde, quer dizer que agora, para eu poder me aposentar, eu vou ter que trabalhar mais 25? Não seria justo, porque quem conseguiu ficar 15 anos na atividade se aposentou. Igualzinho o cara que fica 35. Tá certo? Então você faz uma simples conversão matemática. Você pega o 35 e divide por 15.
Isso vai dar 2, vai sobrar um 5, a gente põe uma vírgula e põe um 0, põe um 3, vai sobrar 5, põe outro 3, vai sobrar 5, põe outro 3, vai sobrar 5, põe outro 3, vai sobrar 5 e assim sucessivamente. É o que a gente chama de dízima periódica. Então significa dizer que o fator de conversão para quem trabalha 15 anos e vai para uma atividade comum, então eu trabalhei na atividade que me aposenta com 15 anos, e vou para uma atividade comum, então aqui é a especial e aqui é a comum. Se eu vou converter o tempo que eu fiquei na atividade especial para tempo comum, eu tenho que usar esse fator de conversão, 2,33. Então, no exemplo que eu dei para vocês aqui, eu trabalhei 10 anos em uma atividade que permitia me aposentar com 15. É como se eu tivesse trabalhado 23 anos e 0,3333 do ano. Isso é 1/3 do ano. Quanto que dá 1/3 do ano? 1/3 vezes 12 é igual a 4 meses. Então, é como se eu tivesse esses meus 10 anos em atividade especial que me aposenta com 15, é igual a 23 anos e 4 meses de tempo comum, tempo de contribuição comum. Então, ao invés de estarem faltando 25 anos para eu poder me aposentar com os 35 que a lei exige, agora estão faltando 11 anos e 8 meses. Se você somar o tempo total, são 10 anos mais 11 anos e 8 meses. Eu terei trabalhado 21 anos e 8 meses em tempo de relógio, vamos dizer assim, em linha reta, tá? Em linha de tempo. Eu trabalhei 21 anos e 8 meses, mas isso vai ser equivalente a 35 anos de tempo de contribuição. Porque desses 21 anos, 10 anos eu trabalhei exposto em uma atividade especial que me permitia me aposentar com 15. E a regra é matemática. Eu pego o 35, divido por 15, pego o 35, divido por 20, pego o 35, divido por 15, ou por 25. E com a mulher a mesma coisa. São 30 anos, divido por 15, são 30 anos, divido por 20, são 30 anos, divido por 25. Aqui a gente já fez a conta, dá 2,33 e é uma dízima periódica. Aqui vai dar 1, vai sobrar 15, ponho uma vírgula e um 0, vai dar 7, vai sobrar 10, ponho mais um 0, vai dar 5, vai dar 0, 0. Aqui dá 1,75 e aqui dá 1, sobra 10, põe uma vírgula, põe um 0, põe 4, 0, 0. 1,4. No 30 eu tenho 2, 0, 0, fechou? Aqui eu tenho 1, sobra 10, põe uma vírgula, 5, 0, 0, acabou? E aqui é 1, sobra 5, põe uma vírgula, põe um 0, dá 2, 0, 0, acabou. Então, os fatores de conversão são esse. Simples regra matemática. 35, atividade especial de 15 anos transformada para 35, 2,33 é o fator de conversão. A atividade especial de 15 anos transformada em 30 para a mulher, fator de conversão 2. 20 anos transformado em 35, 1,75. 20 anos transformado em 30, 1,5. 25 anos transformado em 35,
1,4. 25 anos transformado em 30, 1,2. Tá certo? Esses são os fatores de conversão. Aí você só faz assim, ó. Quantos anos, você vai ter que responder essa pergunta, ó. Quantos anos o segurado trabalhou em atividade especial? E a segunda pergunta, na atividade especial, ele não, né? Vamos colocar bonitinho. Na atividade especial, o segurado se aposentaria com quantos anos? São as duas perguntas que você tem que responder. Então, vamos lá. Quantos anos eu trabalhei na atividade especial? Eu trabalhei, vou colocar aqui, 15 anos. Não, 15 não vai dar certo. Vamos botar 10 mesmo para facilitar. Eu trabalhei 10 anos. Ô, professor, tá difícil, hein? É a fome, gente. Trabalhei 10 anos, tá? Quantos anos eu me aposentaria nessa atividade de 10 anos? Eu me aposentaria com 25. Pô, beleza. Para o homem eu vou multiplicar por 1,4, vai dar 14 anos. Então, esses 10 anos em atividade em que eu poderia me aposentar com 25 são iguais a 14 anos de tempo de atividade comum. Ganhei 4 anos. Ao invés de trabalhar 35, vou precisar trabalhar 31. Se fosse uma mulher, eu ganho 1,2. Então, 1,2 vezes 10 dá 12 anos. Ótimo. Ao invés de... eu ganhei 2 anos a mais dos 10. Então, ao invés de trabalhar 30, vou precisar trabalhar 28. Porque 10 eu já trabalhei exposto a agente nocivo, né? Já trabalhei de maneira especial. Posso contar o tempo de forma especial. Beleza, galera? É assim que funciona, tá? Então, quando eu não completo o tempo exigido para me aposentar daquela atividade especial, eu posso contar de maneira especial o tempo e converto ele em atividade comum. Como? Por simples operação matemática, tá certo? Dividindo o tempo no total exigido pela atividade especial. Aí eu tenho o fator de conversão, eu multiplico o tempo em que eu trabalhei nesta atividade pelo fator de conversão. E aí eu tenho os meus períodos de atividade convertidos. Essa é a regra. Próximo benefício, auxílio-doença. O auxílio-doença é o benefício devido ao segurado que for considerado incapaz de forma temporária por período superior a 15 dias para o exercício de sua atividade habitual. Então, olha lá, ele tem que ser considerado incapaz de forma temporária, ou seja, tem que haver a possibilidade de recuperação da capacidade laboral. Isso tem que estar bem claro, de que será possível a recuperação da capacidade laboral, tá certo? Tem que ser por qualquer período? Não, tem que ser período superior a 15 dias. A incapacidade tem que ser por período superior a 15 dias. E para o exercício da minha atividade habitual. Tá? Só dessas formas é que eu consigo ter direito a um auxílio-doença. Então, não basta portar doença, porque não é um auxílio para quem está doente, é um auxílio para quem, por conta de uma doença, não pode exercer a sua atividade habitual por período superior a 15 dias. Tá certo? Essa é a regra. A renda mensal inicial é igual salário de benefício vezes o coeficiente. E aqui, para a gente, o coeficiente é igual a 91% do salário de benefício.
Então, eu tenho salário de benefício igual à regra do artigo 29, inciso 2, ou seja, 100 fator previdenciário multiplicado por 91%. Isso aqui vai ser renda mensal inicial, tá certo? Eu necessito de qualidade de segurado, então eu não posso perder a qualidade de segurado, não posso deixar passar aquelas hipóteses lá do período de graça, aqueles 45 dias após o fim do término do período de graça, e não posso, e necessito de carência de 12 contribuições mensais. Tenho que ter ao menos 12 contribuições mensais, tá certo? O segurado que ingressar no RGPS, ou seja, que filiar ao RGPS, já portador de doença, não poderá requerer o benefício em função desta doença, a não ser que haja agravamento ou progressão da doença após cumprida a carência. Tá certo? E não se esqueça, o que manda aqui não é a data de início da doença, e sim a data de início da incapacidade. Então, esse agravamento pode ser considerado da seguinte forma: ó, quando eu ingressei ao RGPS, eu era portador de doença, mas a doença não me impedia de trabalhar. Como a gente viu, o benefício não é para quem tem doença, é para quem, por conta da doença, está incapaz para o exercício de sua atividade habitual em período superior a 15 dias. Então, eu já entrei no sistema portador de uma doença, mas a doença não me impedia de trabalhar. E aí, 2 anos depois, a doença foi agravando, e aí 2 anos depois eu fui considerado incapaz para o trabalho. Opa, houve um agravamento do meu estado de saúde. Aí, beleza, eu tenho direito ao recebimento do auxílio-doença, tá certo? Não se esqueça, esse agravamento ou a progressão da doença tem que me tornar incapaz após o cumprimento da carência, do período de carência. Porque se eu me tornar incapaz antes do período de carência, também não tenho direito ao benefício, tá certo? O início do benefício segue as mesmas regras da aposentadoria por invalidez, ou seja, quem é empregado, os primeiros 15 dias de afastamento é por conta da empresa, recebendo o benefício só a partir do 16º dia. Para todos os demais segurados, o benefício é concedido na data do requerimento, tá? E se for empregado e pedir o benefício mais que 30 dias depois da incapacidade, ainda recebe o benefício só depois desses 30 dias, certo? O segurado insuscetível de recuperação para sua atividade habitual. Então, ó, eu tenho a minha atividade. Ô, professor. Tenho minha atividade habitual, agora sim tem H. E eu estou incapaz definitivamente para a minha atividade habitual. Eu devo submeter ao processo de reabilitação profissional, sob pena de cessação do auxílio-doença, até que eu seja dado como recuperado ou aposentado. Então, como é que funciona? Como se fosse uma escadinha. Fiquei incapaz para o trabalho. Incapaz para o trabalho por causa de doença, por mais de 15 dias. Opa, recebi o auxílio-doença, porque eu já cumpri com a carência, tá certo? E não se esqueça daquelas hipóteses de doenças que isentam de carência, tá? Não se esqueçam que a gente tem aqueles casos em que eu não preciso de carência, ou que eu fico dispensado da carência, tá bom? Então, eu já cumpri com a carência, estou incapaz para o trabalho por causa de uma doença por mais já de 15 dias, já cumpro a carência, eu tenho direito ao auxílio-doença, vou receber o auxílio-doença. Daí eu fui reavaliado depois de um certo período e o INSS me considerou insuscetível
de recuperação para a atividade habitual, ou seja, fui considerado definitivamente incapaz para atividade habitual. Eu sou obrigado, eu devo me submeter ao processo de reabilitação profissional. Passado o processo de reabilitação profissional, se eu não for reabilitado, ou seja, se eu não aprender uma nova profissão, eu devo ser aposentado por invalidez, que a gente viu no conceito lá da aposentadoria por invalidez, que é para aquele que está definitivamente incapaz e insuscetível de reabilitação. Então, se eu fui para o processo de reabilitação profissional e fui considerado insuscetível de reabilitação, se eu não tive condições de ser reabilitado, eu serei aposentado. Agora, se eu for reabilitado, ou seja, se eu aprender uma nova profissão, então o auxílio-doença é cessado e eu posso voltar ao mercado de trabalho nessa nova profissão que eu aprendi, tá certo? Mais para frente, no nosso curso, a gente vai ver como funciona o processo de habilitação ou reabilitação profissional, tá bom? Então, e não se esqueçam, durante o processo de reabilitação profissional, eu mantenho o auxílio-doença. Eu mantenho o auxílio-doença, tá bom? Até que eu seja dado como aposentado ou como reabilitado. Aquele que estiver em gozo de auxílio-doença deve ser considerado licenciado pela empresa. Portanto, o contrato de trabalho estará suspenso e ele não pode ser demitido. E aqui tem uma regra muito interessante também, artigo 118 da Lei 8213 de 91. Se o meu auxílio-doença for concedido em função de acidente de trabalho ou situação equiparada a acidente de trabalho, eu ganho estabilidade funcional ou empregatícia de 12 meses. Então, quando eu retornar à empresa, porque o meu contrato de trabalho ele está suspenso, não posso ser demitido, não posso ser dispensado pela empresa. Quando eu voltar à empresa depois de sanado o problema, ou seja, depois de recuperada a minha capacidade laboral, se o meu benefício foi considerado com caráter acidentário, ou seja, por acidente de trabalho ou situação equiparada a acidente de trabalho, eu ganho 12 meses de estabilidade. Não significa que a empresa é obrigada a me aturar por mais 12 meses. Se o meu empregador quiser, ele pode me mandar embora. Só que ele tem que indenizar o meu período de estabilidade empregatícia. Ele tem que me indenizar esses 12 meses de estabilidade, tá bom? Então, não se esqueçam, durante o recebimento do auxílio-doença, eu sou considerado licenciado, o meu contrato de trabalho fica suspenso, e se eu recebi o benefício por acidente de trabalho, quando eu retorno ao trabalho, eu tenho direito a receber estabilidade funcional de 1 ano. A empresa que garanta licença remunerada ao segurado deverá cobrir eventual diferença entre o valor desta licença e o valor do auxílio-doença durante o período de vigência deste auxílio-doença. Existem algumas empresas que dão como benefício a manutenção da remuneração. Então, se eu ganho lá R$6.000, a gente viu que o auxílio-doença ele é limitado ao teto. O máximo que eu poderia receber seria 91% do teto, porque o salário de benefício é limitado ao teto. Então, se eu estou recebendo lá 91% do teto e o meu salário é de R$6.000, é bem maior do que o teto, tem algumas empresas que bancam essa diferença para manter a remuneração. É o que chama de licença remunerada, tá? E aí, nestes casos, quando eu estiver recebendo auxílio-doença, a empresa é obrigada a complementar o meu auxílio-doença. Ela me paga esse valor de diferença, né, de complementação, beleza? Na próxima aula nós veremos o salário família, tá certo?
e daremos continuidade ainda aos estudos dos benefícios do Regime Geral de Previdência Social. Beleza, galera? Não deixe de fazer a nossa parceria. Você em casa vai lendo a lei, eu vou trazendo os conceitos aqui para você. E não deixem de exercitar a matéria. Utilize o banco de questões lá da prova, busquem questões sobre a matéria que a gente está discutindo aqui, principalmente depois que saiu o edital com a sua banca examinadora, busquem a sua banca examinadora para que você se habitue com a forma de prova e também com o tipo de cobrança que a banca examinadora faz. Beleza? Meus amigos, bons estudos, um forte abraço e eu encontro vocês na nossa próxima aula. Até lá, valeu, tchau, tchau!